Bom, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, na noite dessa quinta-feira, dia 18 de junho, em que, se não fosse o distanciamento social, estamos reunidos na Igreja Metodista Pentecostal, no bairro do Morro da Carolina, Jacatina, onde eu sou pastor, e ali estaremos cultuando a Deus. Mas, ainda por esse distanciamento, não podemos nos reunir. Então, estamos aqui trazendo uma palavra para abençoar a tua vida, nesta noite, em nome de Jesus. Hoje eu vou ler aqui em Gênesis, capítulo 5, do verso 21 ao 24. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ontem nós tivemos a oportunidade de trazer uma mensagem para os amados irmãos, no capítulo 11 de São João, versículo 35, sobre Jesus chorou. E no início daquela mensagem eu falava de relacionamento. Deus, um Deus de relacionamento, um Deus que não está distante do céu, o Deus que está perto, um Deus que está pronto a ouvir o seu povo, a atender o seu povo, a olhar para o seu povo, a cuidar do seu povo, da sua igreja. E hoje eu quero falar novamente de relacionamento mais voltado para o relacionamento homem para com Deus. Quando eu era bem novo, não me lembro nem se na escola ou na faculdade, alguma aula de sociologia, de alguma coisa. Então aprendi, pode ser até que os conceitos tenham mudado hoje, sociológicos e outras coisas, né? Que o homem era um ser gregário. Então, o homem foi criado para viver em comunidade, não isoladamente, né? O que hoje está um pouco diferente com a Covid-19, né? Cada um isolado na sua casa. Bem que hoje agora, as últimas medidas governamentais de estados e municípios, praticamente se voltou a um normal, novo normal, né? E as pessoas saem na rua, a maioria com máscara, certo distanciamento, enfim. Mas o homem foi criado para relacionar-se. E ontem eu comecei falando sobre Deus estar no Éden visitando Adão e Eva. E Adão e Eva tinham um relacionamento com Deus. E esse é o princípio, embora a base aqui da mensagem seja Enoque, Deus ia encontrar com Adão e Eva, conversava com Adão e Eva, orientava Adão e Eva, e eles ouviam Deus falar. E entrou um outro ser no meio daquele relacionamento em que existia do Criador e da sua criatura, a coroa da criação, que eram o homem e a mulher. Esse ser foi Satanás, naquele primeiro momento, incorporando-se através de uma serpente. E ali falou mentiras para Adão e Eva. E Eva acreditou, depois Adão também acreditou no que Eva falou e acabaram comendo, desobedecendo a Deus, quebrando pela primeira vez esta confiança de um relacionamento. Porque um relacionamento ele se baseia em confiança mútua. Uma das coisas que é necessário é que um acredite no outro, que um compreenda o outro, que um entenda a posição do outro no relacionamento, e no caso Adão e Eva pecaram. E daí começaram a acontecer várias coisas. Depois Caim matou Abel e começou a ter certas situações. Deus deu um outro filho a Adão e Eva, chamado Sete, e daí começaram a nascer filhos. E é interessante, meu irmão, que a vida desses homens era longa.
porque estava no início. É, vamos ver aqui o capítulo 5, mesmo que diz, é, Sete viveu 105 anos, depois ele gerou a Enos e viveu 807 anos, e, e a vida total dele foi de 912 anos. Pensando nos dias atuais, que essa pessoa vive aí 70 anos, já está alegre, né, feliz da vida. Chegar a 80, aí fica mais feliz ainda. Chegar a 90, tem que fazer festa mesmo muito grande, porque 90 anos é difícil. E muitos que morrem até antes. Você imagina o sujeito viver 912 anos. E assim por diante, o filho de Enoque, que depois que Enoque foi levado para a presença de Deus, como acabamos de ler, Metusalém ou Matusalém, viveu 969 anos, e dentro da Bíblia o homem que é registrado viveu mais tempo. Os homens viviam bastante tempo. Mas nós vemos o seguinte, se Adão e Eva pecaram, depois Caim também continuou o pecado se propagou. E, meu amado irmão, eu vou começar dizendo uma coisa com você. A gente fala de relacionamento e de confiança mútua que falamos. Enoque fala, quando Deus fala aqui sobre Enoque, eu vou citar o versículo, e andou, último versículo, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus tomou para si. Aqui fala em andar, em caminhar, estar junto. Então, a caminhada, um relacionamento, vamos colocar de um esposo, uma namorada, de um namorado. Duas pessoas se conhecem, às vezes as pessoas têm um relacionamento com um colega de infância, vizinho, amigo, ou estudaram junto no mesmo colégio desde o início, mas às vezes as pessoas, quando chegam na sua juventude, encontram uma pessoa que nunca viu na vida, que nunca tinha estado com aquela pessoa em nenhum momento da sua vida, e de repente ali surge-se uma atração, e aí começa-se um namoro, e aí começa essa pessoa, uma querer ver a outra, uma querer estar ao lado da outra, uma querer compartilhar com a outra o seu dia a dia, as suas emoções. Esse sentimento vai se crescendo até que chega-se a um momento chamado noivado, e depois a um momento chamado casamento, um compromisso. E segundo a Bíblia diz, é para toda a vida. E nós cremos na Bíblia Sagrada. Relacionamento com Deus, podemos parafrasear isso de certa forma? Sim, porque Cristo lá, Paulo aos Efésios, ele fala sobre o relacionamento entre o homem e a mulher, o casamento, como Cristo e a igreja. E há outros textos que falam isso. Cantar de Salomão, de certa forma, fala. Quando Salomão fala lá da amada, do amado, embora alguns não concordem, mas nós cremos que também é uma profecia, um texto vindo antes, lá no Antigo Testamento, mostrando também o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Então, Cristo e a igreja foi levado para um relacionamento como noivo e noiva. Então, podemos ver isso aqui no nosso relacionamento diário. Andar, caminhar. Mas andar e caminhar, pastor, é a vida espiritual. Nós estamos falando, então, crente e Deus, relacionamento, eu louvar, na hora que eu estou na igreja, eu estou louvando, eu estou cantando, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou frequentando a igreja, eu estou fazendo uma ação social. É este o momento que eu me relaciono com Deus, e também eu oro, eu leio a Bíblia, enfim. É esse momento que eu estou me relacionando com Deus. Também é. Mas às vezes eu digo para os cristãos, ser cristão somente na igreja não é. É fácil, aliás, é bem fácil. O problema é cá fora. É vivendo diante de um mundo bastante complicado. Um mundo difícil, um mundo que nos tenta puxar, nos tirar desse relacionamento com Deus e nos trazer para o relacionamento comum. Paulo chega a dizer que é impossível a pessoa, aliás, não, acho que é João, desculpa, amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. Não dá para ter as duas coisas. Ou você ama Deus ou ama o mundo. As coisas são exclusivas, uma exclui a outra. Porque o Deus que nós servimos, ele tem um padrão de santidade
se coloca na sua palavra que é contrário a esse padrão que está sendo colocado no mundo. Pastor, o que tem isso a ver com Enoque? Vamos ver alguma coisa aqui, meu amado irmão. Viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. Até aí não se fala mais de alguma situação. Realmente, a base desses homens aqui, viveu tantos anos e teve seu primeiro filho. E depois que viveu estes anos, ele viveu mais 300 e gerou filhos e filhas. Depois o texto diz: foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, não se viu mais por quanto Deus tomou para si. Pastor, esta é a única citação de Enoque na Bíblia? Não, meu amado irmão. Vamos ver aqui, onde está escrito aqui na carta, os Hebreus nos Heróis da Fé, no capítulo 11, versículo 5, diz: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua translação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Num relacionamento, ele agradou a Deus. E creio, e nós vamos colocar uma outra colocação de um outro texto da Bíblia, exatamente porque ele não se juntou às coisas deste mundo, da sua época. Coisas que se faziam contrárias a Deus. Outros homens não tiveram a vida que Enoque teve. Não buscaram a santificação que Enoque buscou. Não buscaram ter uma comunhão com Deus, andar com Deus. E Deus acabou o tomando para si. Pastor, que referência é essa? Está aqui em Judas, capítulo 11, versículo 14 e 15. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade, por impiamente cometerem por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Esse texto é um pouco complicado, às vezes as pessoas nem falam sobre ele, porque nós, evangélicos, acreditamos na Bíblia Sagrada com os 365 livros, e existe alguns outros livros, tanto no Antigo Testamento e até no Novo, mas mais no Antigo, o que eu vou falar agora, são chamados apócrifos, não inspirados. Mas a Igreja Católica o chama de pseudo-canônicos, e entre eles existe um livro de Enoque, que tem essas palavras. Os pais da Igreja não acharam o livro de Enoque inspirado por Deus, então não colocaram como um livro inspirado. Isso não quer dizer que os livros que a Igreja Católica hoje chama de pseudo-canônicos e nós de apócrifos, que tem nesse, e aí eu vou dizer uma palavra meio forte, mas tenho que dizer, muitas coisas nesses livros, algumas partes desses livros, em algum desses livros existem algumas bases para algumas heresias pregadas, ensinadas, mas com o valor histórico não há um problema. Por quê? Por exemplo, se você for ler o livro de Macabeus foram pessoas que viveram entre o último profeta do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Há uma historicidade muito interessante para entender. Então, o que foi citado Enoque? Será que Judas estava citando o livro de Enoque? Ou estava citando apenas uma tradição ouvida entre as autoridades judaicas sobre uma possível profecia de Enoque? Não sabemos e não vamos ficar aqui discutindo. Mas ele diz que Enoque profetizou contra as pessoas, dizendo que Deus viria com o seu melhor santo e condenar todos os ímpios por todas as suas obras de piedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que pecadores disseram contra ele. Isso já havia no seu tempo. No tempo de Enoque já havia pessoas falando blasfêmias, coisas erradas, se afastando de Deus. Pastor, qual é o assunto hoje? O assunto hoje é relacionamento. Enoque viveu num tempo que, não, a princípio, se a gente olhar, não é tão difícil como o nosso, porque ali estava no início das situações. Eu creio que as coisas vão piorando. Está cada vez mais difícil viver neste mundo. Pouco tempo atrás, não se falava de homossexualismo como uma coisa normal, como hoje as pessoas tentam passar que é uma coisa. Antigamente era LGT, agora é LGBTF, GH, IJLM, vão acrescentando mais uma letra depois, por mais coisas que a Bíblia condena. Eu tenho que falar isso, mas não posso chegar aqui, eu sei que estarei no Facebook, no YouTube, talvez alguém não goste,
Mas eu tenho que falar, não, nada contra as pessoas. Não estamos falando contra pessoas. Estamos falando contra a prática que Deus proíbe. Hoje as pessoas, nós vivemos num país de corrupção, país corrupto, que as pessoas ficam roubando até na época da pandemia. Isso Deus se agrada disso. Aí depois, não, mas aqui... Eu me lembro de um certo político lá em São Paulo que havia muito tempo atrás, não sei nem se ele está vivo, que a história era rouba, mas faz. Não, rouba, mas faz. Não, não tem que roubar nada. Deus não quer que ninguém roube. Deus não quer que ninguém entre na prostituição. Eu vou dizer uma coisa mais forte, meu amado irmão. Tirando algumas situações que hoje a igreja evangélica brasileira até permite, aplicando-se a uma interpretação do Novo Testamento, mas lá no livro Malaquias diz que o Deus que nós servimos, ele odeia o divórcio. Jesus ensinou que, perguntaram para Jesus, por que divórcio? Por que podia ter divórcio? Jesus falou, não, é por causa da dureza do vosso coração. Antes Deus criou o macho e fêmea, sai do meio da tua parentela, da tua casa, do teu pai, da tua mãe, e vai ser dois uma só carne. E hoje, meu amado irmão, o divórcio é uma coisa, tem atriz aí, artista de televisão, e parece uma coisa normal, a mídia coloca assim, às vezes até as pessoas, que já casou 16, 17, 18, 19, 20 vezes. Isso é bíblico? Isso é relacionamento com Deus? Isso é o que Deus quer? Não. Então, temos que ser como Enoque. Enoque andou com Deus porque ele não aceitava, ele não comunhava com todo o pecado que existia nos seus dias, com todas as situações. Pastor, mas Enoque, será que nunca pecou? Segundo a interpretação bíblica, cremos que, aí é uma questão de opinião, a divergência teológica, talvez de outros pregadores, mas que Enoque pecou. A Bíblia diz que todos pecaram e destruíram na glória de Deus. Então não há como um homem que viveu aqui nessa terra não tenha pecado. Certamente o que ele pecou, o que ele errou, ele pediu perdão a Deus. Só teve dois homens que a Bíblia não consta que não morreram aqui na terra, Enoque e Elias. Elias, a Bíblia tem uma história maior do que Enoque, ela conta mais fatos sobre Elias e mostra Elias cometendo erros. Elias fugiu de Jezabel depois de ter feito um grande milagre no nome do Senhor, depois ele pediu uma mulher. Então, Elias pediu a morte dentro de uma situação. Elias foi questionar a Deus sobre só eu que sirvo a Deus, e Deus falou, não, tem 7.000 que nos dobraram o joelho a Baal. Então Elias, e a Bíblia chega a dizer lá, Tiago, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou, e 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, e depois orou e choveu de novo. Bom, então Elias também pecou, mas foi levado, arrebatado, num redemoinho à presença do Senhor. Também é um exemplo de relacionamento, mas não vamos falar hoje aqui. Enoque se relacionou com Deus. E o que é se relacionar com Deus, meu amado irmão? Eu vou te falar algumas coisas, meu querido irmão, minha querida irmã. Como eu disse ontem, quando eu falei sobre Cristo, muitas vezes nós entendemos que Deus, que quer relacionar conosco, está longe e distante. Muito distante. E aí a gente é que se afasta de Deus, como Adão e Eva se afastaram, falamos ontem isso na pregação. Eu tenho que buscar a Deus. Veja só, eu vou voltar lá ao versículo. Veja bem, é aqui inicial. Gênesis capítulo 5. Eu marquei aqui, porque eu vou ler os textos lá do trás. Aqui. E andou Enoque com Deus. Mas não diz que Deus andou com Enoque. Pastor, mas Deus não andou com Enoque? Sim, meu irmão, um relacionamento mútuo. Mas a Bíblia deixa claro, andou Enoque com Deus. Era a vontade de Enoque. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado irmão. Você tem que servir a Deus, eu tenho que servir a Deus, nós temos que servir a Deus voluntariamente, por desejo de servir a Deus. Não sirva a Deus porque você tem medo de ir para o inferno. Não sirva a Deus porque o seu pai e a sua mãe são evangélicos e aí você tem que seguir a mesma religião deles. Não sirva a Deus porque você talvez tenha medo do pastor, o que o pastor vai falar, o que o pastor vai dizer. Não, sirva a Deus com um relacionamento com Ele, intimidade com Ele.
fazendo a sua vontade. Falamos e repetimos aqui nas nossas pregações. O crente tem que ter alguns hábitos bastante saudáveis para a sua vida espiritual. Aliás, eu vou dizer uma coisa até antes. Já disse várias vezes na minha igreja. Se você deixar de comer por vários dias, você vai sentir fome e o seu corpo físico vai sentir alguma dificuldade. Pastor, então não posso fazer jejum? Pode, meu amado irmão. Estou falando isso não. Mas se você ultrapassar o tempo normal para um jejum, tem gente falando de jejum de 30 dias, 40 dias, eu respeito todas as pessoas. Mas essa tem que ter um costume, um preparo muito grande para isso. Vamos lá. Se você for jejuar dentro da teu aspecto de vida. Se o teu jejum for, por exemplo, sem tomar água, já foi até explicado recentemente até o pastor José Manuel, em uma das suas pregações, da sua live no Facebook, ele falou sobre isso. Comer, você pode ficar comendo vários dias, mas beber água, depois de 3 dias, você tem até alucinações. Então você vai ter que beber a água. Você vai ter que manter aquela situação a qual você não pode. Bom, então o corpo vai sentir falta da comida, vai sentir falta da água e vai sentir falta de outras situações. Isso nós estamos falando materialmente. Agora, espiritualmente. O que alimenta a minha alma? É o feijão e arroz? É a água que eu bebo? Não, o que alimenta a minha alma é a comunhão com Deus. E como eu tenho comunhão com Deus? Eu vou ler a sua palavra. A Bíblia fala de Ezequiel que Deus deu um livrinho para ele. O livro, quando ele comia, mandou ele comer o livro. Na sua boca era doce como o mel, mas quando chegava ao seu ventre, era amargo como o fel. Muitas vezes vai ser isso para nós. Vai ser uma palavra dura. Primeiro era uma palavra maravilhosa, mas depois dura. Mas eu tenho que me alimentar da palavra de Deus. Eu tenho que falar. Nós estamos falando de relacionamento. Uma pessoa, um casal que namora e não conversa. Não conversam um com o outro. Sentam um do lado do outro e ficam calados 2, 3 horas. Depois cada um vai para sua casa. Ou o rapaz tá na casa da moça e vai para sua casa. Esse relacionamento, certamente qualquer pessoa diria, não vai dar certo. Ora, eu me relaciono com Deus, e aí não é Deus que vai... Enoque que andou com Deus, não era Deus que andou com Enoque, aqui o texto diz. Eu preciso me direcionar a Deus, eu preciso ter o desejo de orar, eu preciso ter tempo para oração com Deus. Eventualmente também jejuarei. Terei que fazer a vontade, santificar na minha vida. Pastor, eu tenho que cumprir que mandamento? Mandamento da palavra, meu amado irmão. É a Bíblia Sagrada. Eu vou deixar 2 versículos aqui para você pensar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então, antes de tomar uma decisão, isso aqui é lícito eu fazer. É lícito eu ver essa novela, ou ver essa série. Não tem nenhum pecado. Mas vai me edificar, eu vou crescer espiritualmente. Isso vai me levar a um relacionamento maior com Deus? Então talvez não. Todas as coisas me são lícitas, mas não deixarei me dominar por nenhuma delas. Aquilo que te domina quebra o teu relacionamento com Deus. Nós precisamos ser, e o dominar aqui, mas eu vou falar entre aspas, Deus dá toda a liberdade de você buscar Ele. Temos que ser dominados pelo Espírito Santo, ser dominado pelo amor de Deus. É um relacionamento muito profundo. Enoque não foi mais achado. De lá a carta aos Hebreus. Ele foi tomado para Deus. Que Enoque era melhor que os outros homens? Não, porque Enoque buscou a Deus. Nós estamos vivendo a última volta do ponteiro. Parece aquelas clichês, mas é a palavra. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Jesus revelou o seu dia? Não. Não marco para você, já disse que pregação não tem nem dia, nem hora, nem mês, nem ano, nem nada. Mas os sinais estão aí, e a Covid-19 é um deles. A falta de amor,
Essa política brasileira aí, um querendo tirar o couro do outro, roubando na época da pandemia, não é sinal, meu amado irmão. A igreja sendo perseguida. Você está achando que nós estamos aqui dentro de casa e as pessoas reclamam, puxa, eu queria tanto estar na igreja, e realmente queríamos estar juntos, fazendo culto, maravilha. Tem país aí, meu amado irmão, sabe o que está acontecendo? As pessoas são obrigadas a ficar dentro de casa, mas não é porque existe uma pandemia. Então são obrigados a ficar dentro de casa, porque se ele sair dentro de casa reunindo uma igreja, ele morre. Eles matam, são presos, como Coreia do Norte e outros países por aí. Então, meu amado irmão, na verdade, tem gente vivendo uma situação, e não é na época da pandemia, antes disso mesmo, muito difícil. Mas essas pessoas têm tido relacionamento com Deus. Eu só vou, para encerrar, dizer uma coisa para você. Eu acompanho o trabalho da Portas Abertas, irmão André, há muitos anos. Li algumas revistas, livros até. E um desse livro conta-se uma história na época do comunismo, aonde a Bíblia chegou em algum lugar. Mas só chegou uma Bíblia e tinha muitas pessoas. Então o que fizeram? Arrancaram uma página da Bíblia e deram para cada pessoa, porque não tinha como distribuir uma Bíblia para todo mundo, porque não tinha. E aquelas pessoas amaram ter aquela página da Bíblia, queriam lê-la todo dia, queriam estar ao lado dela. É isso que Deus quer de nós. Desejo de ter comunhão com Deus. Ah, pastor, mas agora eu não posso estar na igreja. Eu queria tanto na igreja. Eu vou só dizer uma coisa para você. Tome um pouco de cuidado, meu amado irmão. Não fique com tanto desejo na igreja agora, na época da pandemia, e quando a pandemia passar, esse desejo cair e acabar. Eu não quero ir na igreja, não quero voltar a estar na igreja só para ver os irmãos. Também para ver os irmãos. Eu não quero estar na igreja somente para poder fazer meu pedido de oração e as pessoas poderem orar por mim. Também farei meu pedido de oração e as pessoas orarão por mim. Mas eu quero voltar à igreja para estar em comunhão. Estou agora? Estou. Posso estar na minha casa? Posso. Mas estar em comunhão mais ainda. Orar mais, estar mais perto de Deus. Aproveite a tua oportunidade que Deus está te dando. Este é o momento. Relacionamento com Deus. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Brevemente ele vai tomar a sua igreja arrebatando. Eu vou orar por você nesta noite. Pai amado, nos ajuda. Estamos vivendo momentos difíceis, últimos tempos, situações difíceis, pandemia, problemas, mas a nossa esperança é a tua vinda. Brevemente o Senhor voltará. Mas o Senhor não voltou ainda. Estamos aqui nesta terra. Precisamos ter relacionamento com Deus. Com Deus. Precisamos buscar o Senhor. Enoque te buscou. Enoque, a Bíblia não chega a explicar completamente para a gente entender completamente quando foi isso, mas a Bíblia diz que ele andou com o Senhor. E o Senhor o tomou para si. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, pela vida de Enoque, pelo exemplo que ele deixou para nós. Queremos também andar contigo até o dia final, ou da nossa morte ou da vinda gloriosa de Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. E sabemos que pelos sinais está perto, muito perto disso acontecer. Nos ajuda, Pai. Somos fracos, falhos, pequenos, mas o Senhor é o nosso Deus, nosso Senhor, o nosso Salvador. Perdoa, Senhor Deus, nossos pecados. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Deus possa te abençoar, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta noite, em nome de Jesus.